Conseguiram? Sim, não? Talvez, não sei, estava cansado. Ninguém me responde, ninguém conversa comigo, mas vamos lá então. Ó, Oi, prof. oi. Pra mim tava meio corrido. Eu imagino. Mas vamos lá, vamos retomar um pouquinho da aula passada para a gente terminar, tá? Renan, recém-chegado, seja bem-vindo. Mais alguém, gente? É a primeira aula que está assistindo? Renan, recém-chegado aqui, me avisou pelo chat. Mais alguém? É a primeira aula? Lembrando que daqui para frente as aulas de português serão na terça-feira, tá? Aí, oba, a Débora conseguiu. Legal. Tananã. Então, vamos lá, vamos retomar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a nossa aula passada. Que foi aquela sobre sujeito e predicado. Lembram disso? Estavam de corpo presente? Não conseguindo ver minha tela, gente? Estou achando que está demorando para carregar. Tá. Lembram que a gente viu sobre classificação de sujeito? Vou colocar só os resuminhos, tá? Então, nós falamos sobre sujeito, vimos a classificação: sujeito simples, um núcleo; sujeito composto, dois ou mais núcleos; sujeito oculto ou desinicial, a gente consegue saber quem ele é, mas ele não está lá escrito. Aí nós temos uma questãozinha aqui sobre quando o verbo está na terceira pessoa, não é? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com ele. Ele pode ser sujeito indeterminado, ele vai estar na terceira pessoa do plural ou na terceira do singular, seguido da partícula ser, ou uma frase, uma sentença de verbo genérico. Então, por que a gente tem que tomar cuidado? Porque às vezes a gente olha aqui um sujeito desinicial e acha que é indeterminado ou vice-versa, né? Quando eu digo assim, ó, falaram da menina. Aí você pode dizer assim, eles falaram, mas espera lá. Quando for terceira pessoa do plural ou do singular, a gente tem que tomar cuidado, tá? Não vai confundir com o sujeito oculto. Essa frase, falaram da menina, lembra que é frase de fofoqueira. A pessoa não quer dizer quem foi que falou. Ela propositadamente está escondendo o sujeito, tá? Então é sujeito indeterminado. E nós temos aqui o último caso, que é sujeito inexistente. Quando eu estou falando, estou usando um verbo de fenômeno da natureza, o verbo fazer, indicando tempo ou temperatura transcorrido passado, e o verbo haver como fenômeno do verbo existir. Lembraram tudo? Está tudo memorizado aí? Alguma dúvida? Ana Laura sabe tudo, ela falou que lembrou todas as classificações. Então, beleza, então vamos para frente. Se não tiver nenhuma dúvida. Aí nós conversamos aqui sobre o predicado, sobre a classificação de predicado. Ó, as Anas estão fazendo sucesso, a Ana Laura lembra de tudo e a Ana Maria também. É bom que eu tenho duas auxiliares aí para me ajudar. Então vamos para o tipo de predicado. A gente tem predicado verbal. Gente, antes disso, como é que eu acho o predicado mesmo? Como que faz? Qual que é a técnica para achar predicado? Porque não adianta falar de classificação de sujeito, classificação de predicado, se eu não sei encontrar esses caras. Como é que é? Me ajuda aí que você... Oi, Caio, fala. Depois do sujeito. Isso, depois do sujeito. Então, primeira coisa, vamos lá, passo a passo. Primeiro eu acho o verbo. Aí eu faço a pergunta antes do verbo. Essa pergunta que eu faço antes do verbo é para achar sujeito. Tirando o sujeito, todo o resto que sobra, inclusive o verbo, é predicado. E é isso que a gente está falando agora. Sobre isso, né? Então, o predicado verbal, ele vai acontecer quando esse verbo com quem eu conversei for um verbo de ação. Tipo, nadar, correr, cozinhar, dormir e assim por diante. O predicado vai ser nominal quando eu tiver um verbo de ligação. Aí tá ele aqui pequenininho para vocês lembrarem o que é um verbo de ligação. É aquele cara que sozinho não tem efeito nenhum, né? E tiver um predicativo do sujeito.
Aí vamos lá, o que é um predicativo? É um adjetivo, uma qualidade. Então, uma frase onde você tem um verbo de ligação e mais um predicativo de sujeito é uma frase onde o predicado é nominal, tá? Beleza? Deixa eu ver se tem mais. Professora, Oi, Bruna. você tem aquela listinha ainda dos verbos de ligação? Só para mim tirar um print rapidinho? Tenho, tá aqui, ó. Obrigada. Deixa eu Por só nada. printar aqui. Nada a ver. E nesse slide verdão aqui também, eles estão aqui do lado, só que tá bem pequenininho, né? Muito bem, nós temos, então, essas duas classificações. Mas, como não poderia deixar de ser, não é tão simples assim, né? Vamos juntar. O predicado verbo nominal é aquele onde eu tenho um verbo de ação e mais um predicativo de sujeito. O que é isso? Tem um verbo de ação e eu tenho, depois desse verbo de ação, um adjetivo relacionado ao sujeito, tá? É as duas coisas ao mesmo tempo. Beleza até aqui, gente? Fala, Professora, Tamara. eu não participei da última aula, infelizmente. Você poderia dar um exemplo do verbal nominal e verbo nominal? Mas é claro, deixa eu achar os exemplos aqui. Hoje minha cabeça tá doendo, então não tá funcionando muito bem, mas aqui tem tudo, ó. Deixa eu achar, ó, esse daqui, deixa eu achar só um verbal. Mas verbal é fácil, tá? Verbal assim, ó. As meninas correram para o lago. Então, correram é o verbo, certo? Quem correu? É o verbo de ação, isso. Quem correu? As meninas, sujeito. Então, tudo que sobra, correram para o lago, é predicado. Como eu tenho um verbo de ação, predicado verbal. Simples e fácil. Beleza esse? Beleza. É um predicado nominal. A garota é estudiosa. Não, a garota é bonita. É simples. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho um verbo ser ali no meio, né? A garota é. Por isso que a Bruna me pediu para mostrar novamente a listinha dos verbos de ação. Porque os verbos de ligação, desculpe. A listinha dos verbos de ligação, porque eles são bem importantes. Então, como que eu vou saber que um predicado é nominal? Porque vai aparecer um desses caras aqui, ó. Quando eu digo para você, a menina é bonita, eu tenho o verbo ser. Então, eu tenho um verbo ser e eu tenho um predicativo do sujeito. Qual que é o predicativo do sujeito? Bonita. O que é um predicativo? É um adjetivo, uma qualidade, tá? Então, esse adjetivo tem que estar relacionado ao sujeito. Essa informação é importante, tá bom? Então, eu tenho verbo ser, predicativo do sujeito. Portanto, verbo nominal. Molezinha. Sim. Tá? E aí, a gente vai juntar os dois. Aqui, ó, para ser verbo nominal. Verbo nominal são esses casos aqui, ó. Os governadores encerraram a reunião satisfeitos. Verbo, encerrar, sujeito, governadores. Encerrar a reunião satisfeitos é o predicado. Olha para o verbo. Encerrar é um verbo de ação, certo? Não é ligação, é um verbo de ação. Aí você olha na frase, tem algum predicativo de sujeito? Tem algum adjetivo relacionado ao sujeito? Tem, satisfeitos. Governadores satisfeitos. Então, eu tenho as duas coisas. Verbo de ação mais predicativo de sujeito aqui. Isso é um verbo nominal. Predicado, verbo nominal. Entendeu? Ah, tá, entendi. Uhum. Depois dá uma recuperada nos slides lá, dá uma olhadinha. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar recadinho que eu demoro às vezes, mas eu respondo. Tá bom, obrigada. Pois bem, visto isso, deixa eu ver. Aí a gente passou para as dicas. Eu cheguei até essa parte na aula passada? Daqui para frente que eu não me lembro. Tu parou aí mesmo. Parei aqui? Ah, então tá bom. Essa parte é bem importante, gente, por isso que eu estou retomando a aula passada, tá? Aqui a gente tem o uso do é preciso, é necessário, é bom, é proibido, é permitido. Então, vejam, vamos olhar o exemplo aqui, ó. Água é bom para a saúde. Esse tipo de sentença aqui, de frase, é uma daquelas frases gerais, tá? Por isso que eu estou retomando ela aqui. Então, uma frase geral, a gente precisa pensar na concordância dela. E o verbo ser, ele é danadinho. Aos poucos, nós vamos ver a concordância do verbo ser, tá? Então, aqui a gente já está eliminando
alguns assuntos. Concordância do verbo ser, e vamos ter alguns exemplos aqui de frases gerais. Olha lá. Então, se eu digo assim, água é bom para a saúde, perceba que a água está sozinha, né? Não tem nada que determina essa água aqui. Então, eu vou dizer é bom, de forma genérica. Agora, se eu colocar um determinante para essa água, o que é um determinante? É um artigo, é um pronome, é qualquer coisa que faça para mim indicar qual é o provável gênero dessa água. A água é boa. Por quê? Porque nesse caso não é mais geral. Eu tenho um determinante de gênero ao lado da água, tá? Em geral, pessoal, para a questão de vestibular, vocês podem até anotar aí. Vai ser ou um pronome demonstrativo, este, esta, isto, ou um artigo, e em geral feminino, né? O artigo a. Por quê? Porque se for masculino, continua, né? Mas então, a regra é, se for no geral, água é bom. Se tiver um determinante, a água é boa para a saúde. Prestem atenção nessa concordância. Eu não entendi nada. Caio, não entendeu nada? Não. Olha a Tô frase. viajando. Então, volta, Caio, terra chamando, foco, concentra, tudo de novo. Nós estamos estudando o uso dessas expressões aqui, ó. É preciso, é necessário, é proibido. Porque elas podem ser gerais ou ter um determinante. Determinante é uma palavrinha que vai vir antes aqui, ó, para te dizer gênero, tá? Então, aqui, água, não tem nada antes dela, não está escrito nada. Água é bom para a saúde. Olha a concordância, é bom. Água, apesar de ser uma palavra feminina, se não tem nada antes dela, você vai dizer que água é bom para a saúde. Agora, se eu tiver o artigo a água é boa para a saúde. Ah, entendi. Obrigado. Por nada. Tá vendo quando volta para a Terra? Dá tudo certo. Acho que eu tava em Marte mesmo. Acontece. Então, gente, essa regra vai funcionar para todas essas expressões aqui, tá? Ó, é proibido entrada. Isso aqui é mais ou menos... Por que é uma frase geral? Porque em geral a gente vê isso escrito em placa, tá? É aviso, é coisa geral. Agora, ó, a entrada é proibida a entrada. Você fala assim, você falou que tem que estar escrito antes. Pois é, você tem que estar prestando atenção aqui para ver se a ordem está dessa forma ou dessa forma. Deixa eu ver aqui. Tá? Pensa como se fossem dois bloquinhos, dois quadradinhos. Ó, a expressão que a gente usa é proibido. E vai vir outra coisa junto. Essa outra coisa pode estar de forma geral, que sem nenhum artigo ou pronome, ou ter um artigo ou um pronome que a gente chama de determinante. Tá? Não precisa saber o nome. Só precisa entender a estrutura e fazer a concordância. Ó. É proibido entrada, é proibida a entrada. Meio que isso já tá na cabeça da gente, né? Tipo, é proibido, é proibida a entrada. E, tipo, é proibida a entrada. E, tipo, é uma coisa que a galera pegou e estudou, né? Só, tipo, simplesmente, né? Mas tá na cabeça da gente já desde, acho que, de muitos tempos, né? É porque a gente sempre vê escrito isso, né? Como que é as placas? A gente está acostumado à placa. Isso é uma maravilha para a educação infantil, sabia? Porque as crianças, igual você falou, a gente já sabe. A gente já sabe isso. É por isso que o americano não estuda a gramática, porque eles já sabem, eles dizem assim, não vamos perder tempo estudando. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de concordância, a língua inglesa nunca vai estudar na escola, é só nós, o português, que a gente sabe como é, mas tem que ficar estudando para ver a regra, né? Mas vamos lá, ó. O que é importante guardar? Esses caras. Então, é necessário máscara, a máscara é necessária. Esta máscara é realmente necessária. Aí fala assim, pronto, complicou. Colocou um realmente aqui. Gente, não faz diferença o que tem no meio. O importante é eu ver o que está antes do substantivo e fazer a concordância com o verbo. Pode colocar 400 mil coisas aqui no meio. Esse do meio não faz a menor diferença, tá?
Então, você dizer, esta máscara é realmente necessária, a mesma coisa de você dizer, esta máscara é necessária. Igual, ó. Tá? É só para complicar mesmo. Fácil essa parte, gente? Alguma dúvida? Pode perguntar. Tem pergunta no chat. Tamara, minha auxiliar, estava sentindo falta de você. Vamos lá. Renan, deveria ter um artigo antes de saúde? Para a saúde ou para a saúde não vai fazer muita diferença, Renan, porque é uma frase genérica. Tá? Pode ser para a saúde ou para a saúde. Só que para a saúde fica cacofônico, o som fica ruim. Por isso que às vezes a gente não coloca. Mas pode pôr das duas formas que não vai fazer diferença. Tá? Ô, professora, Hum. uma frase assim, tomar água é bom para a saúde, estaria correto? Perfeito. Uhum. Você vai sempre tirar o que está em volta e vai pensar, água é bom. Ponto. A gente não fala assim, tomar a água é boa para a saúde. Olha como que fica ruim de ouvir, né? Então, tomar água é bom para a saúde. Perfeito, isso mesmo. Sempre as ordens, só perguntar, gente. Entendeu, Tamara? Entendi. Então, vamos em frente. Esse lance do anexo aqui, me pediram na aula passada, aí eu coloquei também como dica, tá? Esse assunto que nós estamos vendo, pessoal, nas dicas, é concordância nominal, tá? Se alguém quiser procurar depois para verificar mais coisas, só que eu não vou gastar uma aula de casos especiais de concordância nominal. Eu vou colocando aos pouquinhos no meio das aulas. Então, vamos lá. Anexo. A palavra anexo é um adjetivo, portanto, varia em gênero e número. Em anexo é locução adverbial, é invariável. Como eu falei lá na aula sobre classes gramaticais, se a gente guardar a função das classes gramaticais, que são 10, muita coisa facilita a nossa vida. Por quê? Olha lá o exemplo 1. Recibos anexos. Recibos em anexo. Perceba que anexo é adjetivo e tem que concordar com o substantivo. Aí eu já estou até vendo aqui, né, eu e a minha visão de raio-x, que tem um monte de careta, um monte de gente fala assim, meu, do que ela está falando? Gente, eu dizer recibos anexos, mesma coisa dizer meninas bonitas. Tem que fazer a concordância entre as duas palavras, tá? Agora eu dizer recibos em anexo, o anexo funciona como um bloquinho, ele nunca vai mudar. Eu posso dizer recibo em anexo, ou recibos em anexo. Esse bloquinho aqui é sempre assim, ele não vai para o plural, não vai para o feminino, tá? Então, vamos ver os outros exemplos, ó. Conforme solicitado, as fotografias seguem anexas, porque é fotografias anexas. Conforme solicitado, as fotografias seguem em anexo. Então, esse em anexo não muda. Só a palavra anexo é que muda. Dúvidas? Ali em recibos anexos e recibos em anexo, também se poderia ser recibos em anexos, é isso? Não. Não. A expressão em anexo, ela não muda, ela só é usada desse jeito. Ela não vai para o plural. Ah, entendi. Entendeu? Se você quiser usar em anexo, não importa o que vier antes. Sempre vai ser em anexo. Certo. Agora, a palavra anexo sozinha, ela muda, né? Veja, fotografias anexas. Fotografias em anexo. Percebe aqui que o anexo em anexo junto não muda? Sim. Mesmo a palavra anterior está no feminino, né? Isso. O problema dessa palavra é que a gente quase não usa, né? Esta regra serve para outras frases além de em anexo?
Nesse momento, nós estamos vendo só em anexo e anexo. Por quê? Porque são casos especiais de concordância nominal. Vai ter alguns termos similares, mas pensa na regra agora só para esses caras, tá? Não, em concordância e em concordância e em concordâncias, você precisa ver o que tem em volta, o substantivo que tem em volta, e fazer a concordância, tá? Não funciona igual anexo, não. Essa palavra, não. Mais alguma dúvida? É boa essa pergunta sua. Então, vamos lá. Bom, aí eu coloquei algumas questões aqui. Deixa eu ver se eu já fiz o gabarito delas. Eu acho que não. Não tenho certeza. Para a gente praticando. E hoje, pessoal, nossa aula vai ser basicamente resolver exercício, tá? Então, vamos fazer essa parte juntos aqui, que a gente já vai entrando no clima da aula número 5. Bom, peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos começar desses exercícios aqui, que é sobre o que a gente acabou de falar, tá? Depois eu volto lá. Questão número 4. Levando em consideração a língua padrão escrita, assinale a frase correta. Em anexo, seguem os documentos oficiais. Segue anexo a coleta de preços. As reclamações dos funcionários seguem anexo. Segue anexa as partituras musicais. Qual que tá certo? Em anexo. Qual letra? Em anexo, professora. Sim, mas eu tenho... Ah, só aqui mesmo, né? A letra A. A. Ah, Uhum. Desculpa. Letra A, tá? Então, olha lá. Em anexo, seguem os documentos oficiais. Eu vou comentar uma coisa que eu falei com vocês semana passada. Essa vírgula aqui, ó. A ordem das frases... Deixa eu ver se eu consigo abrir um novo slide. Pessoal, quando eu falo em... isso aqui vai valer muito para... Ah, eu já explico por quê, Júlia. A Júlia está perguntando, sim, já explico. Deixa eu colocar a frase em uma outra ordem. Quando eu falo sobre escrever uma frase, eu posso escrever de duas formas. Na ordem direta ou na ordem inversa. O que é essa ordem direta? A ordem direta é sujeito, mais verbo, mais complemento. Complemento. Por exemplo, os rapazes chegaram... Os rapazes pegaram a carne para o churrasco. Olha lá, eu tenho aqui o sujeito, tenho o verbo e tenho o complemento desse verbo. Isso é a ordem direta. Mas eu posso tentar escrever essa frase colocando o sujeito lá no final. Às vezes pode parecer meio estranho, mas dá certo. Pegaram a carne para o churrasco, os rapazes. Ou ainda, a carne para o churrasco, os rapazes pegaram. Então, perceba que toda vez que eu não usar essa ordem, eu vou ter que usar vírgula, tá? Para separar. Foi o que aconteceu? Opa, cadê o nosso exercício? Aqui. Tá? Seguem os documentos oficiais em anexo. O lugar desse em anexo, ele é aqui no final. Como a pessoa não quis escrever aqui no final, ela botou uma vírgula, colocou eles no começo. Tá? Isso usa muito em poesia, né? Oi? Isso usa muito em poesia, já vi bastante. Isso. Usa muito em poesia, né? Colocar sempre o complemento no final para dar ênfase para o sujeito que vai estar... o complemento no começo para dar ênfase para o sujeito que vai para o final da frase. Mas percebam que aqui, essa vírgula, ela veio para dar um nó na cabeça da pessoa, porque, ó, em anexo, seguem.
essa proximidade aqui pode confundir o candidato. Se você não lembrar que o em anexo é um bloquinho que ele não se mexe, como se fosse um tijolo, tá? Ele não se mexe. O que significa dizer que ele não se mexe? Ele não concorda com ninguém. É em anexo para o que quer que seja. Aí, quando a Júlia perguntou lá na letra A, por que é a letra A? É por isso, tá, gente? Porque, ó, o em anexo, ele não vai fazer, ele não concorda com os documentos oficiais. Porque ele é um bloquinho, ele é uma locução adverbial. E tudo que for advérbio não faz flexão de gênero e de número. Agora, por que esses daqui estão erradas? Então, as outras estão erradas? Vamos ver por quê. Segue anexo a coleta de preços. Ó, não tem o em aqui. Então, segue anexa. Aqui, né? Seria anexa a coleta de preços. Por que tem que ser anexa? Porque anexo é o adjetivo, tem que concordar com a coleta de preços. As reclamações dos funcionários seguem. Como é que ficaria aqui? Anexas? Anexas, perfeito. E aqui, segue anexa às partituras. Anexa. Anexas, tá? Porque concorda com as partituras. Beleza? A seguinte, observa a concordância. Agora eu não sei se é para falar qual que está certo ou qual que está errado. Opa, foi muito. Aqui. Ah, ó, a gente indicar qual que está certo e qual que está errado aqui. Entrada proibida, certo ou errado? errado. Errado. Eu vou anotar o que vocês me falarem, tá? É proibido entrada. Errado. A entrada é proibida. Certo. Entrada é proibido. Errado. Tem certeza? Sim. Então tá, vocês estão falando. Para quem a entrada é proibido? Eu acho que tá errado. 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 Então, qual que é a resposta? A número 5 está errada? Sim, está errada. Né? Certo? A número 5 está errada. Vocês marcaram errado aqui. A 4 eu acho que não tá errado, prof. Então, Por, a resposta ali, né? por que a 4 não está errada? Eu Bem- acho que não tá errado, porque entrada é proibida. Vou Ah, voltar sim, aqui. verdade. Vou voltar aqui. Você lembra das plaquinhas que a senhora falou? Exato. Olha aqui, ó. Estão vendo o slide que eu voltei? É proibido entrada. É proibida a entrada. Então, vamos ver se encaixa lá. Entrada é proibido? Gente, lembra do determinante. Entrada é proibido? Tá certo. A entrada é proibida. Tá? Entrada proibida está errado. Vocês tinham colocado, né? Porque ó, não tem verbo aqui. Entrada. Não, aqui tá certo, porque não tem verbo no meio. Não tem o verbo. Nós temos que pensar, gente, nesses caras. Lembra que eu enfatizei bastante? Olha o que tem junto com os caras aqui. Tem o verbo. Olha aqui no exercício. Opa, peraí. Olha aqui no exercício, ó. Tem o verbo aqui no meio? Não tem verbo. Então, um concorda com o outro. E olha a pegadinha. Colocar isso aqui sem verbo nenhum e a gente estuda a expressão com verbo. Então, se não tem verbo, normal. É igual dizer sandália amarela. Flor bonita, flores bonitas. Então, faz a concordância normal entre as duas palavras quando não tem verbo, tá?
a entrada, não, é proibido entrada. Tá certo. É igual placa. Entrada é proibido. A entrada é proibida, tá certo. A número 5 é a única que está errada. Nossa, que maluquice. Tá vendo? Parece natural para nós, mas quando a gente vê tudo junto, mistura. Qual que é o pulo do gato aqui? É você observar o verbo. Ó, esse aqui não tem verbo. Esse aqui tem verbo. Então, você vai pensar assim, ó, se tem verbo, se tiver determinante, que é a palavra que vem antes da entrada, eu combino o determinante com o artigo que está aqui. Aqui eu tenho verbo, mas eu não tenho determinante. Opa, então fica igual. Aqui mesma coisa, não tem determinante, o verbo fica no masculino. E aqui eu tenho determinante, eu tenho a, para que a entrada é proibida, deveria ser aqui. Quando mistura, tudo fica difícil de pensar. Mas o que tem que colocar na cabeça, ó, as expressões, lembra que eu destaquei bastante isso? A expressão que a gente está estudando é assim, é preciso, é necessário, é bom, é proibido, é permitido. Qualquer coisa diferente disso, ou parecido com isso, não entra nas nossas regras. Tá? Kathleen, tudo certo aí? Alguma dúvida? Acho que vai entendendo conforme vai passando, né? O que a gente precisa pegar aqui, Caio, é o esquema de fazer exercício. Porque quando você vê tudo misturado, dá uma confusão na tua cabeça. Gente, eu vou falar como que eu resolvo prova, tá? Quando eu faço algum concurso, alguma coisa. Eu vi lá o exercício, igual tá esse aqui, ó. Você fala assim, bom, já tô vendo que tem proibido, proibida, é isso que vai me perguntar. Escreve do lado. Pega a tua caneta e escreve do lado. Entrada, o exemplo que você lembrar bem. A entrada é proibida. Entrada é proibido. Pronto. Você escreveu do lado, você vai fazer todo o seu exercício baseado no seu exemplo, no que você sabe. A professora, eu não guardo esse da entrada, guarda um deles. Porque você já sabe que todos os outros vão ter comportamento igual. Professor, se não tiver verbo. Gente, se não tiver verbo, se tiver plural, se tiver qualquer outra coisa, não é a mesma regra. A regra é para esses caras que estão escritos daquele jeitinho lá, com o verbo ser. Às vezes, o meu jeito de fazer prova ajuda alguém a se identificar, mas é assim que eu faço. Quando eu vejo coisas... saquei agora. É? Bacana. Tipo, agora eu entendi. Tipo, quando eu tiver o A ali na frente da frase, no caso, né, entre aspas, na frente da frase, eu vou colocar proibida. E quando eu não tiver, eu coloco proibido, correto? Perfeito. Uhum. Viu só? Aí você guardando esse exemplo na sua cabeça, a hora que você vê o exercício, você escreve isso do lado. E compara tudo que tiver no exercício com o seu exemplo, com o que você sabe. Aí não tem erro. Gente, se alguém aqui está pensando assim, ó, eu vou tentar Enem, eu vou tentar vestibular. Se eu não passar, o próximo passo é tentar concurso, isso aí cai. Muito, 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 muito. Tá? Porque é coisa que confunde. Então, a resposta certa é essa daqui. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Não, esse aqui foi o exemplo que eu escrevi. Olha lá, tem o último exercício da aula passada, né? Tem mais uns para cima, mas a gente vai fazer depois. Marque a frase absolutamente inaceitável do ponto de vista de concordância nominal. Aí você fala, ferrou. A Ana Cláudia não falou de concordância nominal. Ela deu aula, todas as aulas do cursinho, ela não deu esse assunto. Eu não sei fazer. Você sabe sim. Olha lá, olha as frases. É necessário... Desculpa, professora, fui eu que abri o microfone sem querer, Aline. Eu olhando aqui, como eu estava trabalhando, eu perdi um pouquinho da primeira explicação, então eu só estou acompanhando vocês falarem agora. Nessa questão, só para ver se o meu entendimento está certo, eu acho que é a letra A, porque eu não tenho um verbo de artigo definido a, o, os, as, então ele não altera o necessário. Você não tem um artigo.
Eu não tenho artigo, eu tenho um verbo, é necessário paciência. Porque o necessário entra naquela regra que eu não altero ele para feminino ou masculino, porque ele não tem um artigo de definição o ou a. Perfeito. Peguei na metade do caminho, mas é que eu queria saber se eu estava correto na minha integração aqui. Mas pegou na metade do Peguei? caminho, mas pegou. Pode subir no bonde e continuar, tá? Então tá Segue bom, a gente desculpa. que você passa. Desculpa interromper, mas é só que eu queria saber se eu estava certa no meu. Na minha observação do que eu vi vocês resolvendo dos exercícios, porque eu peguei exatamente na metade. Até peço desculpas porque eu estava trabalhando. Aline, fica à vontade para interromper. Qualquer pessoa fica à Uhum. vontade para interromper, porque às vezes o que vocês explicam, a forma de vocês falar, o colega entende melhor do que quando eu falo, tá? Mas Uhum. pode ficar à vontade para interromper. Obrigada. Gente, bem isso que a Aline falou, ó. É necessária paciência. Não tem A aqui perto da paciência. Então, é necessário paciência. Então, qual que é inaceitável, que é incorreta? Letra A. Vamos ver as outras. Não é bonito ofendermos aos outros. A gente não viu ainda essa concordância, mas tá certa. É bom bebermos cerveja. Olha lá, é bom. Se fosse a cerveja, é bom beber. Não ficaria bom, né? Nem dava, nem ficava legal. Mas isso aqui também tá certo. Não é permitido presença de estranhos. Certinho, se tivesse um A aqui, seria não é permitida a presença de estranhos. Água de melissa é ótimo para os nervos. Olha que sacanagem isso aqui, né? Trocou é bom por é ótimo. Mesma coisa, sinônimo funciona do mesmo jeito, tá? A única regra que nós não vimos ainda é essa aqui, tá? Essa concordância. Mas olha, não é bonito ofendermos aos outros, mas pensa assim, ó, não é bom ofendermos aos outros. Entraria na regra da mesma forma, tá? E quem ofende, ofende a alguém. Então tá certo. Dúvidas, comentários? Pessoas viajando, voltem. Gente, essa sugestão que eu dei para vocês aqui, eu acho que é uma lista de 23 exercícios, já tem gabarito lá, é para praticar, tá? E aí tem uns outros exercícios aqui, acho que um só, ou dois, ou três, uma coisa assim, que fala sobre sujeito. Se der tempo, no finalzinho da aula, eu volto neles. Senão, eu deixo o gabarito, tá? Para vocês praticarem. Se não houver mais dúvidas, nós vamos para a aula 5. Deixa eu interromper aqui e achar a minha aula 5. Aqui. Poxa. Deixa eu achar uma nova tela aqui. Aqui, aula 5. Então, hoje, de fato e verdade, nossa aula é sobre interpretação de texto, tá? Então, assim, o que nós precisamos pensar? Gramática, essas coisas que nós estamos estudando, é muito importante. O foco do cursinho aqui é vestibular da UFPR e o Enem. A UFPR ainda cobra um pouquinho de gramática, mas o Enem não cobra gramática pura e simples, como as questões que eu estou colocando para vocês. Então, principalmente Enem, a questão é texto. E a grande maioria das questões de gramática vem acompanhada de texto, tá? Aí você fala assim, por que eu estou estudando gramática então, professor? Porque você precisa aprender a escrever melhor, e a gramática te ajuda. E quando a gente sabe umas manhas de gramática, fica mais fácil interpretação de texto, tá? Enem é puro texto, só. Você fala assim, mas eu sou muito fera em interpretação de texto. Ótimo, se você é muito fera em interpretação de texto, beleza. Se você é mais ou menos fera, então escuta o que eu vou te falar, que a gente vai recorrer à gramática, poucas coisas de gramática, para ganhar velocidade na prova, tá? Por quê? A questão é assim, os textos não são difíceis do Enem, da UFPR também não são difíceis, mas são longos.
são muito grandes. E o que acontece? Vocês acabam perdendo tempo nas questões, tá? E a intenção é que vocês não percam tempo, resolvam as questões muito rapidinho. Então, é isso que a gente vai treinar. Olhar para as questões com aqueles textos de meia página e ir direto resolver elas. Para quem vai fazer um pouquinho mais de concurso, essa técnica ajuda também. Aí, dependendo do concurso, né, se for um concurso da polícia, se for aqueles mais concorridos, vai ter bastante texto. Aí, meu amigo, você tem que saber resolver texto o mais rápido possível e deixar seu tempo lá para as questões mais complicadas, tá? Então, a gente vai trabalhar texto hoje e talvez semana que vem. Depende de como eu sentir que a gente vai nessa aula hoje e ainda continua na próxima semana. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa eu já falei. Os textos são longos, tá? E a gente precisa entender, isso aqui não é teoria jogada fora, a diferença entre compreender e interpretar. Porque algumas questões vai te pedir para coisas relacionadas ao compreender e outras coisas relacionadas ao interpretar. O que é compreender? Compreender, você vai encontrar a resposta dentro do texto. Não exatamente com as mesmas palavras. Talvez você encontre paráfrase. Sabem o que é paráfrase? Não. Não? Paráfrase é quando você escreve a mesma coisa com outras palavras. Tá? Deixa eu pensar aqui em um exemplo. Vou até escrever. Não, vai confundir. Paráfrase é assim, ó. Os caigangues sequestraram o carro da Polícia Rodoviária Federal em Laranjeiras, estão correndo risco. Lembrei do tema, tá? Saiu muito no noticiário hoje. Os caigangues sequestraram o carro da Polícia Rodoviária Federal e estão correndo risco. Eu quero escrever a mesma coisa, usando outras palavras. Os indígenas da aldeia de Laranjeiras, da reserva de Laranjeiras do Sul, se rebelaram contra a Polícia Rodoviária Federal. Professor, mas se rebelaram e sequestraram são duas palavras muito diferentes. São duas palavras muito diferentes, mas no contexto de uma reportagem sobre eles, ou sobre o que está acontecendo lá em Laranjeiras, quer dizer exatamente a mesma coisa. Tá? Isso que é paráfrase, é você dizer exatamente a mesma coisa com outras palavras. O encher linguiça, que alguém colocou aqui, eu gosto muito desse termo. Encher linguiça é quando você coloca mais coisa, mais palavras, para aumentar uma sentença. Tá? Quando você coloca palavras que ali não vai fazer muita diferença, mas foi muito bom. Deixa eu ver quem falou. Foi muito bom. Cadê? A Thalia, né? Foi muito bom você falar isso, porque exatamente isso que a prova do vestibular, do Enem, do concurso faz com vocês. Em vez da pergunta, né, do enunciado, e direto ao ponto, ele começa a colocar coisas, encher linguiça, que é só para te confundir. Paráfrase é diferente, tá? O encher linguiça é se tornar elíptico, ficar dando volta, 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 para chegar no ponto mais objetivo, digamos assim. Deixa eu ver aqui. Não é plágio, peraí. Tá. Gente, a questão do plágio na paráfrase depende de como você coloca, tá? É assim, ó. O que é plágio? Plágio é você pegar as palavras de outra pessoa sem citar essa pessoa, tá? Agora eu vou falar em contexto de prova de Enem, de concurso, prova de redação. Você pode citar, fazer uma paráfrase ou fazer uma citação sem ser muito objetivo, principalmente no Enem, sem ser muito objetivo, sem dizer assim, é segundo fulano de tal, que não vai ter problema nenhum, você não vai perder nota. Você pode parafrasear também. Inclusive, essa é uma estratégia de redação. Você parafrasear o tema. Você pega a frase que está escrita lá
e reescreve com as suas palavras dentro da introdução. É uma estratégia muito boa. Vejam bem, eu estou falando de prova de vestibular, de redação de vestibular. Quando vocês entrarem na universidade, é outros 500. Eu fui professora de metodologia de pesquisa um tempinho atrás, pouquinho tempo atrás. E aí, gente, a questão do plágio dentro do universo acadêmico tem uma visão muito mais apurada, tá? Muito mais apurada. Enem não se preocupa com as regras que tem para a universidade e para o Enem. Não tem problema você citar, você pode dizer assim, ó, segundo um autor, segundo um especialista, se você quiser fazer uma citação direta, tá? Não tem problema, não vai ser verificado. Agora, lá na universidade, se você pegar uma pessoinha chata como eu, que coloca todo o trabalho dos alunos em um buscador de plágio, aí é outra conversa, tá? Quando a gente se encontrar na universidade, aí a gente toca no assunto plágio de novo. Mas dentro da redação não precisa ter medo, tá? Pode falar, pode escrever lá na redação que não vai ser descontado nota de você se você souber certinho. Gente, mas eu ensino a fazer, tá? Eu ensino até a usar o buscador de plágio. Tomara que eu encontre vocês na universidade logo, aí a gente conversa sobre isso. Vamos dar continuidade aqui. Ô, professora, antes, deixa eu só te fazer uma pergunta. Esse negócio do encher linguiça, que foi comentado no chat, é bom para uma redação? Olha, tem que saber fazer isso muito bem, né? Porque redação você tem número de linhas para cumprir. O que eu sugiro? Eu sugiro que vocês usem, para o encher linguiça, para aumentar o número de linhas, usem adjetivos e advérbios muito bem colocados. Porque daí você vai aumentar o número de linha e não vai atrapalhar nada. Qual que é o problema com encher linguiça? Você ficar repetindo a mesma coisa um monte de vezes, você ser prolixo, sabe? Ficar repetindo. Isso te faz perder nota. Sinônimos também pode usar, Thalia? Bem lembrado. Sinônimo também é legal. Eu uso muito espaçamento de palavras, sabe? Tipo, isso também é bom ou é ruim, assim? Não vai te prejudicar em nada. Perfeito. Tá? Não vai te prejudicar em nada. E assim, ó, pensa que um corretor, ele tem que corrigir em média de 80 a 100 redações por dia. Conectivos, só que o conectivo tem que ser bem ajeitadinho, né? A Mel falou ali. Então, tudo isso enriquece, tá, gente? Conectivos, sinônimos, adjetivos, advérbios, isso enriquece. Só toma cuidado para não repetir sempre a mesma ideia. Se você, acabou a minha ideia, eu vou falar isso de novo com outras palavras. Aí isso não é legal, tá? Para começar um parágrafo, sim, faz uma ideia, joga a ideia e depois discute ela. Nesse discutir é que você pode usar o que a gente está chamando aqui de encher linguiça, que não é encher linguiça, na verdade, né? É você discutir o assunto. Aí nisso você usa todas essas estratégias que vocês estão colocando no chat e que são estratégias muito boas, tá? Tamanho de letra. A letra tem que ser legível, tá? O espaçamento, o tamanho, não tem problema. Mas como eu estava dizendo, pensa assim, corretor vai corrigir de 80 a 100 redações por dia. Corretor de vestibular, de Enem, de prova de concurso. Se você escrever um troço que seja mais difícil para ele de ler, e a sua redação é a número 99 da sexta-feira, que só tem a sua e mais uma para ele terminar, isso afeta, não é? Afeta a clareza em que a pessoa vai conseguir enxergar. O corretor ele tem todos os treinamentos para ser imparcial, mas a dificuldade de ler é um negócio que afeta a gente. Afeta porque fica mais difícil de compreender, tá? Então, assim, não precisa ser letra de convite de casamento. Uma letrinha legível, um tamanhozinho razoável, né? Pensa numa letra mais bacana, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Tá, podemos voltar lá? Nosso slide? Sim. Tem um comentário aqui sobre o pai que conhece um corretor. Vamos ver.
Na minha pesquisa sobre redação, a maioria fala que costuma ser pedido cerca de 12 linhas e temas complexos. Forçar o aluno a ser sucinto. É assim mesmo? Sim. Uhum. Diego, sua pesquisa está certinha. Os temas mais complexos, só que os temas sempre vêm com um texto de apoio, tá? Eles são complexos, mas te dá um norte. E sim, pode pedir vários textos vários pequenos textos, ao invés de um texto só. Já no Enem, não, né? No Enem é um texto argumentativo. O corretor, ele não lê, pode ser que o amigo do teu pai lá não leia, né? Mas alguém vai ter que ler. Se ele não ler, ele passa para frente para alguém ler. O que é sucinto? São textos curtos, Caio. Porque, um texto de 20 linhas, você tem espaço para discutir, tá? Introdução, desenvolvimento grande e uma conclusão um pouquinho menor. Mas sucinto é ali 10 linhas, 8 linhas. Isso é sucinto, isso é pequenininho, tá? Federal são 3 textos, isso. Uhum. Tem que treinar, gente. Vocês vão ter aulas de redação meio que... como fala? Juntas, assim, direto. E a professora vai ensinar vocês algumas estratégias. Fiquem tranquilos. Vamos pensar agora em como a gente pode usar o que nós estamos aprendendo para escrever, tá? Vou voltar lá. Então, a gente estava falando sobre o que é compreender, né? Compreender é o que está dentro do texto, o que está explícito no texto. Isso pode aparecer nas respostas como paráfrase, tá? A gente já vai ver isso. Então, você tem o texto lá para ler, é assim que eu estou pensando, você tem o texto para ler, tem o enunciado e tem as alternativas. Como que você vai saber que aquela questão é de compreender ou de interpretar? As questões de compreender, elas vêm com um enunciado mais ou menos assim, de acordo com o texto, segundo o autor, o texto ou o autor afirma que, tá? Então, é direto. Afirma, ratifica, tudo que te diz assim, o texto está dizendo dessa forma. Isso são questões do compreender. O que eu quero dizer com isso? Você vai encontrar a resposta dentro do texto. Explicitamente dentro do texto, claramente dentro do texto. Isso, não precisa fazer uma dedução de nada. E você não precisa recorrer aos seus conhecimentos de mundo para responder essas questões. As questões do universo do compreender, tá? Daqui a pouco a gente vai ver o exemplo e fica mais fácil. As questões do universo do interpretar, elas extrapolam o texto e requerem um certo conhecimento de mundo, tá? Requer uma estratégia mais apurada de você entender o que o sujeito quis dizer, o que é possível interpretar, o que é possível entender a partir do texto. Mas perceba uma coisa, não é qualquer coisa que eu interpretar. Não é assim, eu interpretei a resposta de um jeito, a Caroline de outro, o Diego de outro, está tudo certo. Não é assim. Tem que ter raízes dentro do texto, mas a folhagem extrapola o texto, tá? A gente já vai ver exemplo. Como que essas questões aparecem? A gente também vai olhar para o enunciado. Aparece assim, a partir do texto, infere-se que, conclui-se que, depreende-se que, subentende-se que. Então, esses verbos aqui são verbos de comando, tá? Então, quando a gente estiver fazendo um exercício de interpretação de texto, é interessante que você selecione, grifa, circula, sei lá, o verbo de comando, para você entender se você vai ter que ir direto no texto ou se você vai ter que interpretar alguma coisa que extrapole o texto, tá? Isso te ajuda a dar agilidade também. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não? Então, vamos lá. Vamos entender. Por onde que eu começo a fazer, então, a prova? Você vai começar a fazer a prova de interpretação de texto lendo o enunciado. Você não vai ler o texto primeiro. Você vai ler o enunciado. Então, você vai destacar os verbos de comando, que são esses que eu acabei de ver, e ver se a questão é de compreensão ou de interpretação.
tá? Identifique se você precisa de todo o texto para responder a questão. Tem enunciados, gente, que é assim, ó. Primeiro, tem texto que é pretexto. O que é um pretexto? Pretexto é uma desculpa, tá? Então, tem lá um texto de, sei lá, 3 parágrafos longos, aí fala assim, ó, as questões de, sei lá, de 3 a 7 dizem respeito ao texto. Aí lá no meio tem uma questão de gramática. Então, identifica. Por isso que eu tô falando que é importante, primeiro, você ir para o enunciado. Identifica. Otimiza o tempo, né? Então, olhei lá, o enunciado. Bati o... Ai, não, eu nem preciso do texto, vou fazer isso aqui já, tá? Pronto, é proibida a entrada. Pronto, assinala ela, porque você não precisa do texto. Ou outro tipo é assim, ó. No parágrafo 2, linha 4, a concordância nominal é apropriada se for reescrita da seguinte forma. Então, você vai lá no parágrafo 2, na linha 4, lê a frase, raciocina e volta a fazer a questão. Você não precisa ler o texto todo, tá? Aí, é isso que eu quero dizer com identifique se precisa de todo o texto para responder a questão. Então, você vai olhar o enunciado e ver. E, às vezes, o texto fala assim, ó, alternativa que define a opinião do autor é... Opa, peraí, então eu preciso achar dentro do texto onde está a opinião do autor, né? Ou a temática do texto é... O assunto discutido no texto é esse tipo de questão? Aí sim, né? Você precisa ler o texto todo. Mas quando te dá lá na linha tal, ou você vê que é uma questão de gramática, manda ver. Não fica se prendendo no texto, assim você está ganhando tempo. Professora, no vestibular eu não sei, mas no Enem eu fiz ano passado e a matéria de português, lá a parte de português, é basicamente isso. Eles sempre falam um parágrafo, a linha, então é bem mais fácil que você ler todo o texto. Uhum. Aí é só identificar, né, Tamara, se é uma questão de interpretar ou de compreender, porque as de interpretar, elas são maiores, tá? A gente vai te falar sobre um parágrafo, ou sobre a opinião de um personagem, ou uma das vozes do texto. Esse negócio de voz do texto, eu preciso falar para vocês também. Mas, enfim, gente, muito importante, porque você está fazendo uma prova. Agora, se você falar para mim sobre compreensão da leitura, desenvolvimento de gosto, de hábito de leitura, é outros 500. Nós estamos desenvolvendo aqui técnicas para resolver prova. Então, na técnica, você precisa ganhar tempo. Vai no enunciado e segue essas dicas aqui, tá? Então, sempre que possível, vai direto ao ponto. Sempre que possível, porque nem sempre a questão vai possibilitar isso para você. Muito bem, você fez todo esse movimento aqui com o enunciado. Das 4 questões do textão lá, você resolveu 2. Então, te sobra 2. Aí, você vai para o texto. Mas como que eu leio o texto? Eu leio o texto linha por linha, palavra por palavra? Não. Tem técnica. Primeiro, você vai escanear o texto. Sabe como que o scanner funciona, não é? Você bota o texto lá e faz assim, ó, vup! Ele faz uma varredura. Então, primeiro você vai varrer o texto. Nessa primeira, você vai ler o texto 2 vezes, tá? Nessa primeira leitura, é bater o olho, gente. Aquela leitura rápida, dinâmica. Você vai fazer isso para identificar o tema ou o assunto, tá? O texto tem lá 6 parágrafos. Leu, e daí tem técnicas para isso, para achar tema e assunto. Você pode ler a primeira e a última linha de cada parágrafo, você pode ler o primeiro e o último parágrafo, ou você pode dar uma escaneada, passar os olhos em tudo. Aí é com você. Vai depender da sua maturidade, da sua experiência de leitura, né? Essa parte é, ó, segundos, tá? E essas estratégias, pessoal, é usado, assim, em várias coisas. Quando eu fiz prova de proficiência de inglês, isso que eu tô falando para vocês, eles usam as mesmas técnicas em língua estrangeira, tá? Então, é um negócio válido. Aí, tá. Achou o assunto, o tema. Aí, pode escrever do lado, pode circular. Aí você vai para a segunda leitura. Na segunda leitura, você vai destacar as ideias e as palavras-chave, tá? Cada parágrafo, ele é construído, principalmente nesses textos de notícia, texto de opinião, texto de jornal, ele é construído assim, ó.
Nas primeiras linhas, na primeira e na segunda linha, tem as frases tópicos. É o tópico sobre o qual a pessoa vai discutir. Então, eu apresento o que eu vou falar, o que eu vou discutir, e depois, na oração seguinte, eu começo a discutir. Então, em geral, você vai achar, assim, palavras-chave, até uma frase curta que guarda a ideia principal. Grifa ela, tá? Ela vai ser importante. E depois, e nessa mesma segunda leitura, você vai marcar as conjunções, os dados e as opiniões claras. Conjunções são tipo mas, e, porque junto. Agora, quando for mas e todos os sinônimos do mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, você vai marcar. Por que que você vai marcar? Porque assim, ó, o autor, ele vai ter colocado qual é o tema na primeira parte da frase, tá? Sobre o que ele está falando. Aí ele vai colocar um mas e a opinião dele. Então, depois do mas e de todas essas conjunções adversativas, vem a opinião de quem está escrevendo. Então, quando você tiver lá na sua questão, a opinião do autor acha depois do mas. Acha depois do porém, do contudo, todavia, entretanto, no entanto. Tá? Porque ele apresenta e depois coloca uma conjunção adversativa e coloca a opinião dele. Sempre, Caio. Sempre. E se te pedir para encontrar uma explicação? A explicação vem depois do porquê junto. Lembra do porquê que a gente escreve junto, sem acento? Então, a explicação vem depois do porquê junto. Tá? Então, essas conjunções vão te ajudar a encontrar explicações e opiniões. O pois também introduz explicações. Uhum. Tá? Agiliza demais. Tá? Fazer essa forma. Hoje eu não vou trabalhar com nenhum texto muito grande, mas eu posso pegar na próxima aula um texto grande e a gente fazer esse trabalho de fazer os grifos e encontrar as respostas. Tá? Então, essas dicas aqui é para ganhar tempo, tá, galera? E quando a gente olhar para as conjunções, né, que nós vamos estudar elas, tá vendo porque quem precisa estudar gramática? Quando a gente olhar para as conjunções, você vai assim, entendi, é por isso que ela falou que é importante olhar a conjunção. Tá? Mas já grifa essas aí porque elas são importantes. O mas e todos os seus sinônimos, o porquê junto e todos os seus sinônimos, que pode ser o então, o pois, mais algumas que eu não me lembrei agora, tá? Mas que a gente ainda vai estudar. Então, até aqui, técnica. Alguma dúvida? Não. Então tá Não, muito jóia. claro, muito top. Então vamos lá. Agora vamos para um exemplo, pessoal. Vocês enxergam bem esse tamanho? Acho que aqui dá para Consegue colocar a apresentação? Deixa eu ver se dá. Acho que ficou melhor, né? Nossa, Sim. bem. Deixa eu ver se eu fiz gabarito. Também não fiz. Questão 1. Como que eu começo? No enunciado. Do enunciado. No trecho, chamadas ciências sociais. O emprego do termo chamadas indica que o autor... Essa questão é de compreensão ou de interpretação? Compreensão. Compreensão. Uhum. Porque indica, afirma, né? E pede a opinião o que o autor escreveu. Se você tem um tiquinho de conhecimento de mundo sobre ciências sociais, você não precisa nem ler o texto, mas vamos lá, vamos ler ele. A essência da teoria democrática é a supressão de qualquer imposição de classe, fundada no postulado ou na crença de que os conflitos e problemas humanos, econômicos, políticos ou sociais são solucionáveis pela educação, isto é, pela cooperação voluntária, mobilizada pela opinião pública esclarecida. Está claro que essa opinião pública terá de ser formada à luz dos melhores conhecimentos existentes, e assim a pesquisa científica nos campos das ciências naturais e das chamadas ciências sociais deverá se fazer a mais ampla, a mais vigorosa, a mais livre, e a difusão desses conhecimentos a mais completa, a mais imparcial, e em termos que os tornem acessíveis a todos.
Então, chamadas ciências sociais está aqui, né? Deixa eu ver. 2, 3, 4, 5, a sexta linha. Está aqui. Então, ele quer saber por que o autor usou chamadas. Outro esquema, gente, é eliminar resposta absurda, tá? Vamos ler as respostas, ver se dá para eliminar alguma resposta absurda. O emprego de chamadas indica que o autor vê nas ciências sociais uma panaceia, não uma análise crítica da sociedade. É absurda? Acho que sim. Acho que sim. Considera utópicos os objetivos dessa ciência? Não sei. Prefere a denominação teoria social à denominação ciências sociais? Prof, Absurdo. Oi. o que significa panaceia? Se a gente não sabe, nós vamos deixar por último, tá? Pensa que Tá. você está resolvendo lá. Eu já falo. Tá bom. Prefere a denominação... isso aqui eu já li, né? Discorda dos pressupostos teóricos dessas ciências? Não sei. Utiliza como reserva a denominação ciência... Como reserva a denominação ciências sociais? Não compreendi essa última. Difícil, né? Difícil. Tá, gente. A absurda aqui é a letra C, porque ele não discute teoria social e ciências sociais. Não é esse o assunto do texto. O assunto é teoria democrática, olha aqui. Tá? Lembra que essa questão a gente vai achar a resposta dentro do texto. Então essa aqui é absurda. Bacana também. Aí tá uma outra técnica aí também, hein? De você ler o enunciado ali, ver as respostas, né? E puxar os mais absurdos. E tu consegue puxar sobre o tema do texto, né? Uhum. Então, C tá fora. Utiliza com reserva a denominação ciências sociais aí. O que é com reserva, gente? O que vocês entendem? Esse reserva aqui significa cuidado, tá? Utiliza com cuidado. Em algum momento pareceu que o escritor está tendo cuidado ao falar sobre ciências sociais? Não. Não. Risca fora também. Então vamos lá. O que vocês me perguntaram? Eu anotei aqui, mas já me perdi. O significado de palavra, qual foi? Panaceia. Panaceia. Então aqui, ó. Vê nas ciências sociais uma panaceia, não uma análise crítica. A panaceia é um sonho inatingível. Tá? A panaceia de uma sociedade justa, é um sonho inatingível. Considera utópicos os objetivos dessa ciência. Utópicos, tudo bem com o significado? Utópico é aquele idealizado, né? Perfeito na cabeça. Tá? Mais algum vocabulário? Ó, ele fala aqui, as chamadas ciências sociais. Ele usa isso para alguma outra ciência da qual ele fala? Perdão. Não compreendi o que você falou. Ele diz aqui, ó, as chamadas ciências sociais, né? Então, aquela hora que eu perguntei para vocês do cuidado, vocês me disseram que não, né? Mas olha, analisa novamente. Ele falou aqui, ó, teoria democrática. Ele falou as chamadas teorias democráticas? Não. Ele não Ele falou não tá falando de uma maneira mais, sei lá, em terceira pessoa, talvez, tipo, não querendo se meter muito, dar muita opinião, como se ele não estivesse dando uma opinião. Esse é um jeito de pensar, só que daí é um jeito bem interpretativo, tá? É um jeito de pensar e você vai chegar na resposta certa por aí. Mas o que eu quero que vocês pensem é o seguinte, ó. A gente eliminou aqui, qual que foi a absurda? A C, né? E aí? A C, peraí, deixa eu riscar ela daqui. Vou só sublinhar. E aí, mas aí eu fiz uma pergunta, vocês me responderam. Guarda aí. Então, veja, o que eu quero que vocês analisem. Ele usou esse termo chamadas. Ó,
só para se referir às ciências sociais. Ele não falou sobre as chamadas teorias democráticas, ele não falou sobre as chamadas ciências naturais. Não. Ele usou esse termo só para falar de uma ciência. Só de uma. Então, com cuidado, então. Ele falou com cuidado. Tá? Então, veja, qual questão que mostra que ele falou com cuidado? Vê nas ciências sociais uma panaceia? É um sonho inatingível? Não. Não. Considera utópico também, né, um sonho idealizado? Os objetivos das ciências? É por isso que ele usou chamadas ciências sociais, para dizer que é um utópico? Não. A C a gente já eliminou. Discorda dos pressupostos teóricos dessas ciências? Essa Não. daqui poderia gerar algum problema, mas a gente não tá, ele não está em nenhum momento se colocando contra. Professora, como é que eu sei? Como que você sabe? Olha a conjunção que liga. A conjunção que liga é assim. Assim é sinônimo de mas? Não. Não. Então ele não coloca uma opinião contrária. Então ele não discorda. Então a que sobrou para nós foi a letra E. Mas chega a ser um pouco de interpretação também, né? Chega, você precisa de alguma forma interpretar, essa questão não é fácil, que é FUVEST, né? Vocês viram ali? Mas perceba que se eu eliminar absurda, e se eu entender que reserva é sinônimo de chamadas, vai embora. Tá? E a FUVEST? FUVEST é uma instituição que faz o vestibular das universidades mais difíceis do país, tipo da Unicamp. Eu não sei se ainda está elaborando da USP, mas elaborava da USP antigamente. É o nome de uma instituição que faz vestibular, mas é um dos mais difíceis. Tá? Obrigado. Professora, volta no slide anterior, por favor. Volto, deixa eu só ver o que está escrito aqui, só um pouquinho. Tá. Esse sublinhado aqui é só para riscar fora, tá, gente? Não é porque é importante, não, eu já tiro ele. Não, prof, no da explicação. Ah, da explicação? Esse? Não, outro. Esse? Esse eu não falei ainda. Não, pra cima. Esse? Isso. Tá. Só vou tirar um print. Uhum. Depois, no final da aula, eu mando para vocês. Posso tirar? Pode, obrigada. Deixa eu só tentar arrumar isso aqui, gente, que não é assim que eu quero. Isso, ó. Então, por que eu quero deixar isso aqui? Para vocês perceberem que a gente precisa eliminar uma absurda, tá? Uma resposta absurda, assim, que é um negócio que não tem nada a ver, ó. Por que essa aqui é absurda? Ele não falou de teoria social, tá aqui o nome da teoria, ó. Mas, professora, eu não poderia interpretar? Não, porque você vai partir da ideia de que essa questão é sobre compreensão. E como que a gente resolveu ela? Entendendo que esse jeito que ele escreve, chamadas ciências sociais, é um cuidado que ele está tendo ao falar dessas ciências sociais. E cuidado aqui, ele usa o sinônimo reserva. Tá? Ele usa isso para não se comprometer muito? Isso. Uhum. Foi você que tinha falado alguma coisa assim? Foi. Uhum. O Olha, Diego fez uma pergunta no chat. Uma pergunta boa. Chamadas pode ser vista como crítica leve, tá correto? É tipo falando sobre, mas querendo deixar um questionamento. Nesse contexto aqui, não. Diego, aqui é um contexto de cuidado mesmo. Eu posso dizer assim, ó. Gente, é exemplo, tá? Os chamados terraplanistas são uma ciência, uma pseudociência. Nesse caso, nessa minha frase, aí sim é uma crítica. Por quê? Porque eu usei alguma coisa na frente para desqualificar, tá? Então, os chamados terraplanistas são pessoas que acreditam em pseudociência. Você vai perceber
que nesse texto que a gente acabou de responder, não tem nenhum termo relacionado a chamadas que faz crítica, nem que for de leve. Ele só usou aqui com cuidado mesmo, com reserva. Porque cadê o slide? No contexto que ele coloca aqui, ele está falando, está falando sobre uma opinião que não é a dele. Está claro que essa opinião pública terá de ser formada à luz dos melhores conhecimentos existentes, ou seja, não está falando dele. Assim, conclui, né? A pesquisa científica nos campos das ciências naturais e das chamadas ciências sociais. Por que chamadas ciências sociais? Porque a opinião pública pode não considerar ciências sociais uma ciência. E aí foi que eu falei para vocês. Se você está fazendo essa prova e tem um tiquinho de estudo sobre ciências sociais, você ia direto nessa resposta. Porque a opinião pública, em muitos momentos, desqualifica as ciências sociais. Como assim, professora? Sabe a briga que tem na escola? Fica filosofia, sai filosofia, e fica sociologia, sai sociologia? Esse revés, essa imbróglio com essas disciplinas, aumenta a carga horária de história, diminui a carga horária de história. Essas disciplinas são, às vezes, classificadas como ciências sociais, mas a opinião pública tem cuidado ao falar delas, porque é um assunto muito delicado, tá? Pode ser, Diego, pode ser que elas não são uma ciência em si, mas eu penso... Peraí, deixa eu até voltar aqui agora que você falou isso, eu não tinha pensado por esse lado. Professora, que a questão é o seguinte, as chamadas ciências sociais, é como se eu tivesse, no meu ponto de vista, referindo às ciências sociais com uma forma crítica, só que acolhida, sabe? Sem dar muita abrangência. Por isso que a minha dúvida, se é uma observação correta. A sua observação está correta. Eu não tinha pensado nesse viés que você está falando, entendeu? Será que poderia ser, tipo, então, vamos supor, de uma maneira como falar a maneira como eles literalmente dizem, ele está fazendo uma crítica, mas ele está usando os termos que a maioria usa para amenizar um pouco. Eu acho que é isso que ele está querendo dizer. Isso Um aí, eufemismo, né? Isso, Então, obrigado. Então, mas aí veja que a gente... Eu entendi o que você falou, mas veja que a gente cai no mesmo ponto. É uma crítica, mas ele está tentando amenizar. Então, ele usa com cuidado. Com cuidado, sim, fica subjetivo no caso, você não vai direto, é subjetivo. Você pode até pensar no sentido de uma crítica leve, mas ele está tentando usar de uma forma que não fique... na cara, que não deixe na cara. Não fique tão explícito, né? Uhum. Isso, mas aí vocês entendem que... não, Caio, peraí. Vocês entendem que a gente, mesmo fazendo toda essa interpretação, a gente cai de novo dentro do texto que essa palavra, chamadas, é um cuidado que ele teve? Né? Sim, realmente volta para isso. Volta para isso. Então, percebam que, por mais que a gente tente interpretar, e aqui é um risco interpretar por conta de que esse tipo de questão ela é pensada para ter resposta dentro do texto. E a ideia é que eu entender que chamadas é usado com cuidado, ou que chamadas pode até ser um sinônimo de reserva, mas aí eu acho que é um pensamento muito distante, eu não consigo enxergar dessa forma, tá? Enfim, começamos pelo mais difícil, vamos lá, vamos continuar. Então, aqui só um lembrete, tá? Não esqueça, para resolver questões de interpretação, use a fórmula enunciado mais texto, é importante, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se vai dar tempo de eu falar de um outro assunto. Vai. Mais uma questãozinha para a gente resolver. Deixa eu colocar maior. Questão 2. Com base no texto, que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que, olha lá, interpretação ou compreensão? Interpretação. Interpretação. Então, não se iluda pelo começo, tá?
Leia todo o enunciado com atenção. Então, nós temos que ler o texto. Ele era o inimigo do rei, nas palavras do seu biógrafo, Lira Neto. Ou ainda, um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim, era José de Alencar, o conhecido autor de O Guarani e Iracema, tido como o pai do romance no Brasil. Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos, ele foi também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte do seu acervo inédito será digitalizada. Muito bem. Então aqui, gente, não tem jeito. A gente tem que ir para as alternativas, tá? Vamos de uma em uma aqui. A digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances? Não. Não. Mesmo porque falou que parte do acervo inédito, né? Eu não sei se esse acervo inédito é romance, é folhetim, porque olha quanta coisa que falaram dele aqui. É só uma maneira de preservação, não é para compreender nada. Também, você pode ir por esse outro viés, né? Então, você vê que você elimina aqui de duas formas. Então, risca fora. O conhecido autor de O Guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática atemporal. Defina a temática temporal. Clássicos, tipo um texto que não tem... Você pode ler ele em qualquer tempo, que ele se encaixa em qualquer tempo. Não. Não. Por quê? Porque ele foi um romancista histórico. Ele falou da história do tempo dele, tá? E outra coisa, você poderia até considerar que essa questão tá certa, porque ele escreveu outros, né? Que são atemporais. Mas o que tem a ver isso com a digitalização? Realmente. Tem nada, porque a obra é inédita. A gente não sabe se o que vai ser digitalizado. Então, tá fora. A divulgação das obras de José de Alencar, por meio da digitalização, demonstra sua importância para a história do Brasil imperial? Não. Eu deixaria essa. Então, deixa essa aí, ó. Alguém falou que deixaria essa. Vamos ver se as outras são absurdas. É assim que a gente faz, tá? Quando a gente está em dúvida, deixa essa aí para ver se as outras são absurdas. Nós já eliminamos A e B. O Brasil Imperial não foi em 1500? Não, pera, deixa quieto. 1500 é a descoberta. Cansei. Cancela. Olha aqui, onde que eu estou indo na D, né? A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional? Deixaria essa também. Então, deixa, tá? Então, ela não é absurda, isso já é bom, tá? Agora eu não consigo ler aí, eu tenho que diminuir. O grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista? Tá, isso é verdade, mas o que tem a ver com a digitalização? Acho que eu ficaria entre dúvida acho que entre a C e a alternativa D. né, professor? Desculpa, quem falou por último, Diego, não entendi. Fala de novo. A alternativa correta seria a letra D. Leva em base o que a Thalia falou também sobre a preservação da obra, né? Digitalização e tudo. Uhum. Então, vamos lá. Ó. Quando a gente está em dúvida, tá? Vamos supor que a gente encalhou, tá bom? Vamos supor que a gente encalhou. A gente volta no texto. Eu estou em dúvida entre a C e a D. Vamos ver a D. A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. Memória linguística, gente, é modo de falar, tá? Por exemplo, você registrar expressões de um determinado povo. Isso é memória linguística. Vamos ver se tem isso aqui.
Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos, ele foi também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte do seu acervo inédito será digitalizado. Então, o acervo dele, a gente não sabe o que é, mas nós sabemos que vai ser tudo que ele escreveu, né? Pode ser qualquer coisa dentro do que ele escreveu. Então, esse qualquer coisa pode ser da parte da memória linguística? Pode, porque ele escreveu folhetim. Folhetim é um tipo de história que saía no jornal, que era como as pessoas falavam. E ele escreveu sobre a identidade nacional, haja vista que foi indianista e histórico. Então, pode ser. Então, até agora a D está ganhando. Mas ainda estou na dúvida. Então, vai nascer e vai no texto. A divulgação das obras de José de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história do Brasil Imperial. Tá. Eu não lembro muito das obras dele. Eu já li um pouco de Iracema. Mas eu não lembro dele ter falado muito sobre império. Ele estava mais falando da cultura indianista. Eu não lembro. Uhum. Não. Tá, gente, Então, mas vamos fazer de conta que a gente nem sabe Professora, quem ele é. eu acho que um ponto de observação, talvez, para definir essa pergunta, é porque a D, ela fala no futuro, né? Ela terá um importante papel na preservação, né? Ó, Assim, ela já não tem essa... Isso é bem essa- pensado. Isso é bem Matou a pensado. charada, hein? Mas, gente, vamos fazer assim, ó. Faz de conta que você não sabe quem é o cara, tá? Que a única informação que você tem dele é isso aqui. Tá bom? Porque isso pode acontecer, né? Pode falar de um autor que você nunca ouviu falar na vida. Então, vamos pensar o que o texto te ajuda a responder. A gente já, ó, alguém falou lá, ó, do futuro, né? A ideia do verbo no futuro é uma boa. Mas vamos ver o que tem de errado na C. Quando a gente está em dúvida entre duas, você procura o que tem de errado em uma delas, tá? A divulgação das obras de José de Alencar. Em algum momento falou disso, gente? não. Então cai fora. Então risca ela. Já era. Matou a charada também. Entenderam? Então, se você está em... Por isso que é bom riscar as absurdas. As absurdas caíram fora, que foi a B A, B e E. e a E. Aí a gente ficou em dúvida em duas. Então, nós vamos procurar o que está errado. Pelo menos em uma delas, tá? Então, foi letra D. Aqui, ó. É o que tem mais a ver. Eu não coloquei a origem do vestibular que eu esqueci. Depois eu vejo de onde saiu e falo para vocês. Ah, só lembrando também, ele era o inimigo do rei, nas palavras de seu biógrafo, aí vírgula, Lira Neto. É aquela questão que tu estava falando mais cedo também, né? Uhum. Lira Neto era o biógrafo... Lira Neto, seu biógrafo... Não. A inversão, né? Isso. Uhum, isso aí. Perfeito. Então, ó, essa questão 2, ela é mais leve que a 1 que a gente fez, e é possível sem saber nenhuma informação do autor, porque não é uma questão de literatura, é uma questão de interpretação de texto. Tá? Alguma dúvida aqui, gente? Alguma observação? Não. Então, 2 fizemos. A 3 eu vou deixar de dever de casa. Eu só quero falar um pouquinho para acabar a aula, tá? Sobre a linguagem que é usada nos textos. Eu nem coloquei definição aqui, se for preciso até coloco na próxima. Mas uma coisa que a gente precisa... Literatura... Eu acho que cai literatura de forma geral, né, gente? Eu não lembro. Faz tanto tempo que eu não trabalho literatura. Alguém me É mais ajuda aí. interpretação de texto. Tem muita interpretação de texto. Não tem lista de livro pro Enem. Não tem. Uhum. Aparece alguma coisa bem aleatória. Tipo essa questão. Né? Isso. Uhum. Tipo essa questão. Não vai ter chamada hoje, porque eu não sei como faz isso, gente. Você não tem o link da chamada? Não tem. Eu sou a pessoa mais perdida no mundo. Não sei como é que faz. Depois eu tiro um print aqui antes de todo mundo ir embora, e com os nomes de vocês, e aí eu vejo o que a gente faz lá com as meninas depois, tá? Mas só sobre linguagem.
Gente, identificar a linguagem é uma coisa que te ajuda, tá? Linguagem formal e informal é bem tranquilo, tá? A linguagem informal é como nós falamos, então tem a expressão de gírias, tem expressões que demonstram como se a gente estivesse fazendo o gesto, mas com palavras. Quando eu digo assim, entendeu? Beleza? Tá? Essas expressões são expressões de linguagem bem coloquial. Aí, quando a gente está tentando expressar a fala. Mas a linguagem informal, ela não está presente só nos diálogos. Ela também está presente em textos como bilhete, por exemplo. Tá? Num bilhete, você coloca assim, mãe, não esquece de passar no mercado comprar 2 leite. Tá? Isso é um bilhete que você... Oi? Que você escreve, isso é um texto escrito, mas é um texto informal. Mas como é que eu sei? Não esquece de passar. Olha, gente, a Tamara tem o lance da chamada aqui. Entra lá, pessoal, vê se dá para responder. Se der para responder, eu fico imensamente agradecida, porque eu não faço ideia, tá? Então, do bilhete, como é que você sabe? Ó, mãe, não esquece. Então, não está obedecendo a norma culta da linguagem. Se fosse para escrever dentro da língua padrão, seria: mãe, não se esqueça de passar no mercado e comprar 2 litros ou 2 caixas de leite. Não dá para comprar 2 leites, né? Então, perceba, um dos pontos para a linguagem formal e informal é a obediência à norma culta da linguagem. A linguagem informal, a gente entende ela perfeitamente, mas encontra ali uns deslizes nos plurais, tá? Umas gírias, umas abreviações, tá bom? Então, isso vai te ajudar em algumas questões. Identificar. Nenhum vestibular vai te perguntar se é linguagem formal ou informal. Não, mas ele pode dizer assim, ó, na descrição do autor, o tom mais formal é expresso através de tal coisa, e te coloca lá a linha, tá? Então, se isso acontece, você identificar se naquela linha a linguagem é formal ou informal, você mata a questão, tá? Alguma dúvida, gente, sobre linguagem formal ou informal? Ó, o Caio tá falando uma coisa importante, toma cuidado com as abreviações, as siglas, dentro dentro da redação, né? Se foi uma sigla já usada para os textos de referência, não tem problema. Mas se você está usando uma sigla que não foi citada na prova, escreve ela por extenso a primeira vez que você for usar, abre parênteses, coloca a sigla e depois você usa só a sigla, tá? É assim que faz. Então, nenhuma dúvida sobre linguagem formal ou informal, né? Agora vamos para a linguagem verbal, não verbal e mista. Eu vou colocar só um exemplo aqui, para a gente visualizar. Olha, nesse texto, eu tenho expressões de linguagem verbal, porque eu tenho coisas escritas aqui. Linguagem não verbal. Olha a cara do sujeito. O rosto dele me traz uma informação. Olha o rosto da mulher aqui. Também me traz uma informação. Tá? Então, a linguagem... E, gente, o Enem, ele despenca questões de interpretação de linguagem não verbal, como fotografia, figura, charge, porque charge é misto, tá? Em geral, é linguagem verbal e não verbal junto. Deixa eu me lembrar o que mais. Imagem de obra de arte, tá? Então, a gente precisa identificar aqui, ó, dentro das questões, por exemplo, essa questão aqui, ela vai dizer assim, ó, de acordo com as informações verbais e não verbais. Então, você precisa considerar a expressão do cara, tá? A expressão do sujeito aqui. Olha o rosto dele aqui, olha o rosto dele aqui, olha o rosto dele aqui. Então, quando fala em interpretação de questões verbais e não verbais, as duas coisas juntas, é importante olhar.
É importante olhar as duas coisas e é importante olhar o que está escrito. Vocês têm alguma dúvida sobre linguagem não verbal? Verbal eu sei que vocês sabem, né? Tudo está escrito. Então tá. Então vamos fazer essa questão aqui para a gente ir embora, que a minha voz está indo embora também. Olha lá. Então, a questão é, de acordo com as informações verbais e não verbais apresentadas na charge, pode depreender-se que é questão de interpretação, né? Então, vamos dar uma olhada com cuidado aqui. Agência de empregos, ele está lá no mural, não há vagas. Desculpe, não há vagas. Aqui, 3, por favor, ok, há vagas. Então, pessoal, nessa charge há uma brincadeira com a palavra vagas, tá? Lembrando que charge tem sempre humor e uma crítica a uma situação social ou política, tá? Então, a vaga que ele fala aqui é vaga de emprego, e vaga que ele fala aqui é vaga que ele está empregado, né? Ele virou Uber. Então, vamos ver o que nós temos aqui. Letra A. A alta qualificação profissional da maioria da população acarreta um aumento no número de vagas não preenchidas no mercado de trabalho. Que? Esse, já leu? Então, ó, essa questão aqui, o problema é que em nenhum momento eu consigo identificar essa questão da qualificação profissional. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, é daquelas absurdas. As vagas de emprego crescem devido à alta concorrência entre os trabalhadores, incluindo-se até mesmo crianças e mulheres na disputa por uma vaga no mercado de trabalho. Crianças? Ele está falando isso por causa disso aqui, ó, da mulher e da mas criança. não tem nada a ver. Crianças não trabalham assim, né? E Não deviam. na charge não tem nada que indica, não é? Pois é. Porque essa mulher, ela não está pedindo 3 vagas de trabalho. Por isso que eu falei para vocês, aqui tem uma brincadeira com a palavra vagas. Esse 3, por favor, não é 3 vagas de trabalho que ela quer, né? Ela quer um carro que caibam 3 pessoas, né? Então, também é daquelas absurdas que nós vamos jogar fora. C. A falta de oportunidade de trabalho, aliada aos novos meios de transporte de massa, impedem o desenvolvimento de atividades paralelas no mercado de trabalho. É ao contrário. E assim... A primeira parte, confusão, ok, mas a segunda parte é ao contrário. Tá, e se a gente fosse ver pedaço por pedaço, transporte de massa, Uber não é transporte de massa. Não é? É Transporte verdade, de massa só é transporte metrô, rápido. ônibus, esses negócios. É verdade. Então, ela também é uma daquelas questões absurdas, das alternativas. As vagas ofertadas no mercado de trabalho, apesar de inúmeras e constantes, não garantem estabilidade e remuneram menos do que as atividades empreendedoras. As vagas... Não, sem inúmeras vagas ofertadas. Super contraditório, né? Então, Pois é. bobagem. Então, percebe que a gente foi eliminando aqui e tudo tem lógica o que a gente eliminou. A gente consegue encontrar no texto os absurdos. Então, vamos para E, que é a resposta. Aqui. A resiliência aliada à persistência levam as pessoas a se realocarem dentro do mercado de trabalho e, consequentemente, adaptarem-se a novas oportunidades. Você fala, professora, onde falou de resiliência? Resiliência porque ele tentou aqui e tentou aqui, né? Persistiu. Deu certo. Foi forte, tá? Persistência, resiliência. Então, a gente consegue enxergar essas palavras na charge. Não está escrito. Mas, através do texto, da combinação do texto não verbal, a gente consegue ver. Ele se realocou dentro do mercado de trabalho? Sim. Adaptou uma nova oportunidade? Sim. Certo? Consegue Alguma voltar no dúvida? slide anterior para eu tirar uma printzinha? Qual? Esse? Da charge? Muito obrigada, muito obrigada. Então, a gente tem mais alguns textos não verbais aqui. E vocês viram que quando a gente está aprendendo não, vocês sabem resolver. Mas quando a gente está estudando quando resolve a prova, como resolve, vai tempo, né? Então, eu vou deixar esses slides para vocês. Se vocês tiverem um tempinho de resolver, ótimo. E semana que vem eu retomo, aí vocês me ajudem a lembrar. A partir daqui, tá? Do GPS aqui.
Ok. E eu penso assim, é o momento da gente treinar. Localização linguística. Então, é o momento da gente treinar, resolver questões de interpretação de texto. Boa ideia, vou marcar. Então, gente, assim, ó, uma dica que eu vou dar para vocês, que eu vi pesquisando exercício para vocês, que eu achei muito legal. Uma professora que ela falou assim, ó, o grande lance de resolver questões de interpretação de texto é a gente ter intimidade com vários assuntos e ter concentração. E aí eu me reconheço, né? Porque quando o texto começa a ficar muito difícil, eu viajo, sabe? Por exemplo, se eu estiver lendo um texto de esporte, 2 segundos minha cabeça tem outra coisa. Por quê? Porque eu não tenho Nas intimidade. Olimpíadas já. Pois é, eu não tenho intimidade com o assunto e aí minha concentração foge. Então, qual que foi eu não lembro o nome da professora, mas foi uma youtuber. Ela falou assim, ó, treina 10 minutos por dia ler um texto de uma coisa que você não tenha muita afinidade. Qualquer tipo de texto, tá? Pega um artigo de opinião, e aí jornal ajuda muita gente nisso, né? Entra lá no, sei lá, no UOL, no Terra, qualquer site desses que tenha notícia, vai lá na seção que você tem menos intimidade, nem que for seção de fofoca, gente, de reality show, de novela, porque todos esses textos são possibilidades. E lê, mas tenta forçar seu cérebro, tá? Lê focado. Mas você vai ler procurando o quê? O tema e a opinião de quem escreveu, tá? Tenta fazer isso, mas assim, firmeza, todo dia. Sua aula começa às 8h30. Entra 8h10 no site, você escolhe o texto e gasta 10 minutinhos para ler. Para forçar o seu cérebro a focar em coisas que você não tem muita familiaridade. Eu achei uma dica muito boa, muito boa. Quando eu estudava para prova de proficiência, meu professor falou assim, ó, você tem que ler qualquer coisa, todo dia, meia hora. Meia hora. Aí o meu exercício era de meia hora. Mas é porque eu precisava ter rapidez, né? E aí eu marcava o quanto eu lia, quantas palavras eu lia. E aí me deu agilidade. Mas não é o caso de vocês. Vocês não precisam ter agilidade porque o idioma vocês dominam, tá? O que vocês precisam ter? Foco em coisas que vocês desconhecem, temas que vocês não são muito familiarizados. É dica, aí vai do teu tempo, da tua organização, do curso que você quer fazer também, né? Tá? E aí, qualquer dúvida, meus queridos, estou à disposição, só mandar as perguntinhas, eu demoro, mas eu respondo, tá bom? Mais alguma dúvida, alguma observação? Não, prof, ótima aula, hein? Boa noite. Queria te perguntar uma coisa. Você tá no grupo da sala? O primeiro? O segundo, porque quando eu fui entrar não tinha mais vaga no primeiro. Ah, mas tem vaguinha no primeiro. Agora tem? Sim, Então eu vou pedir para alguém me colocar lá. Tá bom, é que eu quero te mandar uma mensagem. Tá bom. Então tá, Prof, gente. como é que eu faço para entrar nesses grupos de WhatsApp? É uma ótima pergunta, Caroline. Tem link, só que eu não sei quem tem link. Eu não tenho dos grupos. Faz 3 aulas que eu tô tentando entrar nos negócios que vocês mandam, no caso, os slides, eu não consigo. Os slides? Tá. Uhum. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir O para Léo. Para quem? O Léo tem o link dos 2 grupos. Tá, então eu vou pedir lá no grupo dos professores para alguém mandar amanhã no comecinho da aula, tá? Daí você entra, eu peço para eles, aí o Léo é uma graça, eu acho que ele lembra, minha memória é horrível, mas o Léo tem memória boa, tá? Aí e qualquer coisa você escreve no chat, vai brigando, insistindo, até você conseguir entrar. Eu tô faz umas 3 aulas já. Amanhã tem aula com ele, daí você pede para ele. Aí, então tá perfeito. certo, obrigada. Então tá bom, gente. Uma boa noite para vocês, um bom descanso. Alguns eu vejo na sexta, outros eu não vejo mais essa semana. Então, para quem não for ver, uma boa semana, tá? Bom final de semana, não, bom fim de dia, bom descanso. Obrigada pela aula.